Boa tarde, gente. Bom dia, boa noite. Eu não sei qual horário que vai chegar esse vídeo até vocês, mas como de praxe, no último encontro, eu falei que ia falar um pouco mais sobre datas comemorativas com o narcisista. Seja ela seu aniversário, seja aniversário do narcisista, seja Natal, seja Ano Novo, seja festa junina, seja comemoração em geral. Então vamos lá. Pelos alguns estudos que eu venho fazendo e algumas conversas que eu venho tendo com alguns depoimentos de algumas pessoas com as qual eu estou tendo contato, e pelo que, que eu já passei e presenciei ao vivo e a cores, a data comemorativa, o narcisista, por ser, querer e ser a pessoa principal, o centro das atenções, ele vai querer tudo para si. Ou seja, ele quer ser o centro da comemoração. Ou seja, se é seu aniversário, ele vai querer ser o centro dessa comemoração. Se é o aniversário dele, ele vai querer todas as atenções possíveis para que essa data, para que esse dia seja o ego principal, o elo principal de toda a sua grandiosidade. Então, vamos lá. Quando é seu aniversário, muitas das vezes, ele tem duas opções bem distintas. Primeira, ou ele vai tentar fazer de um tudo para te desestabilizar, arruinar o seu aniversário, te deixar pisando em ovos, te deixar com o teu mental totalmente perturbado, porque ele vai viver aquela semana, aquele período, principalmente o dia, querendo arrumar confusão, querendo arrumar problema, querendo deixar uma marca em você que você vai ficar eternamente pensando, opa, será que isso eu mereço? Será que isso é verdade? É condizente com a minha realidade? Será que eu preciso passar por isso? A segunda opção, não menos importante, é que ele pode te enaltecer. Ele pode te botar nas alturas, ele pode fazer festa, ele pode comprar presente, ele pode te levar para passear, enfim. Ele pode te levar para um bom hotel, né? Porque o foco principal dele é marcar, é te deixar marcado, como se fosse um objeto, com data, rótulo e tudo mais que for possível. Aí onde entra muitas das vezes uma foto na rede social, onde por sua vez ele vai chamar uma segunda vítima que com toda certeza ele está deixando no circuito, no entorno. Então ele vai usar também isso para chamar o famoso Hoven, ou como dizem aqui no Brasil, uma linguagem bem portuguesada, bem brasileirada, ele vai querer te chamar para o ciclo do abuso de novo. Ou seja, essa pessoa que saiu. Então, muitas das vezes ele vai usar o teu aniversário, ele vai usar o presente que te deu, ele vai usar uma festa que ele foi com você, um aniversário de um conhecido dele, um conhecido seu, um passeio que fez contigo numa data de Páscoa, uma data de Natal, uma data de Ano Novo. Ou seja, ele vai fazer de um tudo para te enaltecer e, por sua vez, por baixo do pano, com a mente doentia que ele tem, chamar de novo para o ciclo uma pessoa que muitas das vezes já está afastado deles há meses e de repente até há anos. Porque o narcisista ele não deleta, ele não exclui nada. Toda a rede social do narcisista é pensada em manter por perto um suprimento que ele precise, que esteja sempre à mão dele. Isso, estou falando narcisista, pode ser homem, pode ser mulher. Então, o narcisista ele usa muito essas táticas, essas caixinhas de buraco negro, onde você pensa que você está sendo enaltecido, onde você pensa que você está sendo elogiado, onde você pensa que você está sendo uma data festiva, e no fim das contas ele não quer nada disso, ele só quer simplesmente ver a sua destruição, ele quer simplesmente ver a sua tristeza, ele quer simplesmente ser o centro das atenções. Ontem, eu conversando com um rapaz, ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Como é que você pode festejar um aniversário
o teu aniversário, em tese, falando por mim, como é que você pode festejar o seu aniversário com uma pessoa que não tem empatia, que não sabe o que é o amor, que só vive de máscara, que só vive, por onde passa leva a escuridão, por onde passa leva a maldade. É uma coisa que, assim, como se fosse luz e sombra. É uma coisa que eu vivenciei e eu passei. E hoje digo para você, de coração, é uma coisa surreal. Sabe, quando você está no ciclo do abuso narcisista, da relação narcisista, você vê suas fotos nas redes sociais, você vê o presente que te dá, que essa pessoa te dá, mas você não imagina que essa pessoa está simplesmente te dando um presente que está muitas vezes oferecido eu digo para você assim, com uma oração contrária, né, com um benzimento, com uma intenção de te deixar preso, te deixar arruinado. Então assim, como é que pode uma pessoa fazer isso? Aí bota suas fotos, né, suas fotos nas redes sociais, num passeio que você faz, na sua data de aniversário, no seu aniversário. Você vê que é só uma foto, vamos dizer, bem simples, uma coisa bem superficial, sabe? Ou muitas das vezes não tem nada escrito. Aí quando você sai do abuso, você se conecta com a realidade, quando você vai realmente ver fazer um balancete, porque você passa por luto. Então você quer entender mais ou menos o que foi que aconteceu. Aí que você se dá conta que realmente tudo aquilo ali foi pensado, tudo aquilo ali foi maquinado, tudo aquilo ali foi direcionado para alguém que não era você. Então aquilo ali foi um conto, foi uma história, foi uma ilusão muito bem criada. Como diz aqui um colega meu que falou que datas festivas é a tarefa de um herói da Marvel passar com um narcisista. E realmente, tem que ser muito super-homem para passar uma data festiva com um narcisista. E muitas das vezes, quando você se dá conta, cara, já se passaram o Natal, passou o Ano Novo, passou a data de aniversário, passou a Páscoa, e a vida não mudou. Ele continua o mesmo. Muitas das vezes o presente que ele te dá, ele já ganhou de uma outra fonte, de um outro suprimento. Ainda tem isso. Muitas das vezes o presente que ele te deu, ele comprou para um outro, ganhou de um outro suprimento. Principalmente Dia dos Namorados, Páscoa, tu pode ter certeza. Se ele te der uma caixa de chocolate, uma caixa de bombom, tu pode ter certeza que provavelmente ele ganhou do outro suprimento. Então ele está pegando de um suprimento para dar para o outro. Como é que é coisa tão ilógica, tão maquiavélica. Então, nessas horas, você tem que usar muito a sua atenção e dizer, opa, é oferecido? Beleza. Mas tudo de mal que aqui entra, retorna a quem está endereçado. Então é bem por aí, entendeu? Todos os presentes, todas as fotos, todas as datas festivas, ele tem sempre um interesse no narcisista. Ou ele quer ser o centro, ou ele vai destruir para deixar bem marcado na sua mente que aquilo ali é ele que é o centro das atenções. Tá ok? Então, gente, vamos pensar, vamos analisar, vamos entender um pouco mais sobre o assunto, porque o narcisista usa muito disso. Ele ganha um presente numa data festiva, de um suprimento secundário, terciário, que narcisista, tem narcisista por aí que eu já conversei, tem 10, 15 pessoas, sabe, circulando ao mesmo tempo. Aí tu tira a grande possibilidade de você estar se envolvendo com uma pessoa totalmente maléfica. Totalmente não, porque é maléfica, né? Essa que é a grande realidade, vamos ser bem sinceros. E ganha um presente de uma pessoa, ganha um vinho, aí dá para o suprimento principal, pensando que o suprimento principal não sabe disso. Não sabe de onde está vindo o vinho, de onde está vindo a caixa de bombom. Então, cara, eu falo assim, é coisa surreal. É uma coisa que você, querendo ou não, você tem que estar muito esperto, muito atento. E quanto mais você estudar, quanto mais você ler, quanto mais você pesquisar, você vai ver o quanto é bom você. Faz bem e é bom para você
ver como é que é o ciclo do abuso narcisista. Tá ok? Então, as datas festivas é só isso, é sobre ele. Não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem aniversário de Jesus, não tem nascimento de Jesus, não tem Páscoa, não tem nada. Ele quer ser o centro das atenções. E se bobear, se ele te descartou, ele vai usar essas datas festivas de uma forma ou de outra para tentar te puxar. Tá? Com uma palavra, com uma frase simples, uma felicitação que você sabe que é só para chamar a tua atenção, para que você volte para o ciclo abusivo, ao qual ele já está planejando o descarte mais lá na frente. Então, gente, silêncio, contato zero, para que você consiga se recuperar mentalmente, o seu sentimental, para que depois você consiga se recuperar o seu financeiro. Porque enquanto você tiver com o seu psicológico abalado, destruído, desequilibrado, você não vai conquistar nada. Dói, mas gente, passa. Vai doer? Eu não vou ficar falando mentira para vocês, não. Dói. Dói como se fosse uma pancada, uma surra. Não é nem no corpo, é na alma. Entendeu? Mas quando você mantém contato zero, um certo tempo, longe desse tipo de obsessão, tu pode ter certeza que a sua vida volta pro prumo. Que a sua vida volta a respirar. Você volta a ver cores, você volta a ter sonhos, você passa a sonhar, a dormir melhor, você passa a ter um planejamento físico. Olha, eu hoje posso dizer para você, eu estou praticamente me regenerando de um infarto que eu passei, entendeu? Pouco antes do Natal, graças a Deus não deu problema nenhum, mas foi energia negativa. Então, acorde, acorde, é o que eu posso dizer para vocês nesse momento, tá ok? Acorde. E vamos lá, gente, eu estou tendo muita visualização e pouco like. Vamos lá, dá um joinha, vamos se inscrever no canal. Eu sei que eu tô cru ainda, eu sei muito que eu tô muito cru ainda, mas eu tô fazendo de coração para poder alertar. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre algumas cartas, alguns testemunhos de algumas pessoas que me deram a liberdade de ler e trazer para o canal, ok? Eu vou falar algumas, não vou falar nomes, não vou falar locais, mas vou falar alguns relatos de algumas pessoas para que vocês possam ver que não é só eu e você que estamos passando por esses problemas. Não, tem milhares de pessoas. Então, como eu procurei estudo, eu procurei me informar e hoje estou liberto, eu quero que você siga o mesmo caminho. Que você volte aqui nesse canal e diga a seguinte frase para mim um dia: eu me curei, eu me acolhi, eu me libertei. E vou fazer isso com outras pessoas. Meu intuito na minha vida, meu final de reencarnação é essa. Esse é o meu objetivo. Sei que eu não sou perfeito e nunca serei perfeito. Quem era perfeito veio a esse mundo e não agradou a todos. Então, no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre as cartas, um pouco mais sobre os depoimentos de algumas pessoas. Não de muitas, mas de algumas pessoas. Esse vídeo está ficando muito longo, eu quero diminuir para 10, no máximo 10 minutos para baixo. Tá ok? Vamos lá, gente. Vamos distribuir esse vídeo, vamos compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam ver. E com certeza, a forma que eu estou falando, crua ainda, mas vai abrir a cabeça de muita gente ainda. Tá ok? Obrigadão, gente. Fiquem na paz e tudo vai ficar bem.